estamos hoje encerrando essa série em Gálatas. E hoje nós vamos falar do último capítulo de Gálatas, Gálatas capítulo 6. E nós encontramos aqui Paulo dando alguns conselhos práticos de como nós podemos viver a nossa vida, a nossa fé em Cristo, de maneira prática mesmo. Queridos, se nós começarmos a ler a palavra de Deus como ela é, não tentarmos criar coisas, não ficarmos preocupados com muitas coisas, mas sim com a verdade bíblica, a nossa vida vai ser transformada, o nosso coração vai ser mudado. A palavra de Deus, ela diz que ela é qual martelo que esmiuça a penha. O que é mais duro do que o coração humano, queridos? Nós podemos, diante das pessoas, transparecer sensibilidade, mas às vezes lá dentro do nosso coração há uma dureza profunda. A pedra dura, é um ferro, aquela pedra ferro duro que quando bate chega a retine, mas nada resiste ao poder da palavra de Deus. Nada. Será que é por isso que muitos crentes não leem a Bíblia? Será que é por isso que talvez você não lê a Bíblia? Porque você tem medo dela esmiuçar o teu coração e transformar a tua vida de tal forma que você vire um crente de verdade? Será que é por isso, queridos, que os crentes pararam de estudar a palavra de Deus, com medo do que o Espírito Santo possa chegar a ele e dizer? Que nós possamos ser como a palavra de Deus diz, que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que seja isso, queridos, que inunde o nosso coração, que inunde a nossa, o nosso ser. E Paulo aqui, queridos, ele encoraja no capítulo 6, aos crentes da Galácia, não só aos crentes de lá, mas a nós, a fazer o quê? A levar as cargas uns dos outros, ou seja, nós somos chamados para ajudar uns aos outros, nós somos chamados para estar uns com os outros. Ele ainda fala sobre que a vida cristã não é para viver sozinho, mas nós temos que viver em comunidade, nós temos que semear para o Espírito, não para a carne. Destaca ainda a importância da humildade, que nós precisamos ter. Capítulo 6, queridos, é um lembrete, para que nós possamos viver uma nova vida, e uma verdadeira transformação, bem como crescimento, e esse crescimento só acontece por meio de Cristo, não tem a ver com os nossos esforços, ou com as nossas realizações, não tem a ver com o teu poder, com o teu entendimento, com o teu conhecimento, tem a ver com o poder de Deus em nós. E aí Paulo começa o primeiro versículo do capítulo 6, dizendo que tem solução para nós, que há perdão para o pecador. Ele não diz com essas palavras específicas, nós vamos ler agora, né, parecendo o Cebolinha, né, a gola, né? Mas, gente, olha só o que a palavra de Deus diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecado, né? Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo chama a nossa atenção, queridos, para cuidar dos mais fracos. Talvez você diga, mas pastor, eu estou fraco, eu estou precisando de ajuda. Como que eu vou ajudar alguém, querido? Se você acha que você está fraco, tem pessoas mais fracas que você. Não é desculpa para nenhum de nós não fazermos nada, dizer eu estou fraco, eu não estou bem espiritualmente. Se você disser assim, eu não estou bem espiritualmente, você está dizendo, eu não estou pronto se Jesus voltar. E é isso que ele está à porta. Está perto da sua vinda. E nós não temos que estar nos preparando, nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Então prepara-te. Porque Jesus pode voltar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos.
Mas você pode morrer daqui a pouco. E eu também. E para quem já partiu, Jesus já voltou. Então nós precisamos ter essa consciência. E Paulo nos chama a atenção disso. Que nós precisamos cuidar uns dos outros. E quando ele usa essa frase aqui, for surpreendido em alguma falta ou pecado, possivelmente ele esteja lembrando de Gálatas 5, do capítulo anterior, do versículo 19 ao 21, quando ele fala das obras da carne. Quando ele fala de algumas obras da carne que realmente levam à perdição, levam-nos a perder a eternidade com ele. E essa palavra, ser surpreendido, significa que ser pego despreparado, ou num momento de vulnerabilidade, o que nenhum cristão deve estar, porque nós devemos estar prontos, nós devemos estar preparados. O que nós devemos fazer, queridos, quando nós encontrarmos alguém com algum problema, com pecado, ou em alguma falta, em momento algum é apontar dedo, em momento algum é acusar, em momento algum é condenar, mas é como Paulo diz aqui, que nós devemos agir com mansidão, com brandura. Nós temos que exercer o fruto do Espírito, está em Gálatas 5, 22 e 23. Nós precisamos agir dessa forma para com as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Nós temos que cuidar daquelas pessoas que talvez tenham tido, ou tenham sido destruídos por causa do pecado, ou estão sofrendo por causa do pecado, ou não se perdoam por causa daquilo que fizeram, ou não receberam o perdão de alguém. E como nós devemos agir? Com mansidão e com brandura, com amor, com cuidado. E nós temos que cuidar, queridos, para nós não sermos hipócritas. Pois aqueles que não são controlados pelo Espírito Santo, geralmente batem no peito dizendo: ainda bem que eu não sou como ele, ainda bem que eu não peco como fulano de tal. Cuidado, queridos, se você falou isso, cuidado que você pode estar entrando na fila para cair. Talvez você seja o próximo que caia. Credo, pastor, que absurdo isso. Olha só o que a palavra de Deus diz. Essa tradução, esse versículo nessa tradução é muito clara. 1 Coríntios 10, 12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Então não se iluda, queridos, achando que você é melhor do que os outros, achando que você nunca vai cometer esse tipo de pecado. E quando eu estou falando pecado, queridos, não estou falando simplesmente do pecado sexual, mas um monte de outros pecados. A mentira, a trapaça. Eu estava brincando. Né? Temos que cuidar disso, sabe? Aquilo que nós despertamos nos outros, aquilo que as mulheres despertam nos homens, que elas não podem suprir, porque não são esposas deles, e aquilo que os homens também despertam nas mulheres, e não podem suprir, porque não são seus esposos. Cuidado, querido, nós temos que cuidar com todos isso. Por quê? Porque nós temos responsabilidade, querido. Nós temos responsabilidade, Paulo está dizendo, de ajudar na restauração daquela pessoa que está fraca, que de repente está em pecado, que, sabe, esmoreceu na fé, que abandonou a fé. Mas o que geralmente as pessoas fazem, ela que se vire. Problema dela, ela que quis. Queridos, eu falo de experiência própria. Já falei para vocês, na minha adolescência eu abandonei a fé em Cristo Jesus. Na minha adolescência eu disse assim, que Deus, nada que Jesus, isso é história de carochinha. Isso aí de Jesus ter morrido na cruz, eu nasci num lar cristão, meus pais eram cristãos, meu avô, sabe, converteu com missionários, lá em Minas Gerais, lá nas Minas Gerais, né?
Lá, ele converteu com missionários americanos. Eles se converteram, se batizaram, sabe, se batizaram. Os padres foram lá com jagunços, queridos, armados, para levar meu avô de novo, meu bisavô de novo. Falei avô, mas o meu bisavô levou meu bisavô de novo, batizou meu avô de novo lá. Mas a semente tinha sido plantada no coração deles. Eu sou dessa origem, dessa descendência de pessoas que conheceram a Jesus. E na minha adolescência eu disse, não, Jesus tem nada a ver. Até o dia que eu falei assim, não dá mais para viver desse jeito. Falei, hoje é o dia de eu morrer. E eu cruzei a Marcelino inteira. Não passou um carro do meu lado. Não sei se eu não vi ou se não passou mesmo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus é Deus de propósitos, queridos, não é Deus de brincadeira. Então, queridos, nós somos chamados para responsabilidade. Sabe, para fazer isso, para cuidar uns dos outros, para promover a unidade. Essa mensagem que Paulo está anunciando aqui, nos encoraja, queridos, a agir com mansidão, com amor, irmãos, reconhecendo que todos nós precisamos, sabe, de perdão, perdão uns dos outros, perdão de Deus, e Deus já nos perdoou, amém? Você já foi perdoado, credo, pastor, como isso? Eu nem pedi perdão, você foi perdoado lá na cruz do Calvário, a obra foi completa e perfeita, agora você precisa declarar isso, Senhor, me perdoa, Senhor, eu me arrependo, mas Jesus já sofreu lá na cruz para te libertar, essa é uma verdade, queridos. Então, amados, há perdão ao pecador, há perdão para mim e para você. E a palavra de Deus lá em 1 João 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele quem Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse, se arrependa. Segundo lugar, queridos, Paulo vai nos ensinando aqui, versículo 2 ao 4, falando sobre o peso das cargas e a importância do apoio mútuo. Olha só o versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, olha só, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo está mostrando a importância de nós levarmos as cargas uns dos outros, de nós ajudarmos uns aos outros. E, queridos, suporte carrega o que é bom e o que é ruim. Deus nos chamou para suportar e para levar as cargas uns dos outros, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. É isso que ele está dizendo. Paulo dá uma ênfase, é isso, queridos, para nós. Porque todos nós enfrentamos desafios e dificuldades, mas tem alguém precisando da tua mão, tem alguém precisando do teu ombro, tem alguém precisando da sua ajuda, tem alguém, queridos, que precisa de um socorro, cada dia mais, e você está aí nesse mundo para quê? Para fazer isso, queridos, para fazer a diferença na vida dessas pessoas, no coração dessas pessoas. Com o quê? Com amor, com brandura, com delicadeza. É isso que Paulo está dizendo para nós. Sabe, a vida cristã, Paulo está mostrando que não é uma vida, não é uma jornada solitária, queridos. Nós somos chamados para viver em comunidade. Doido daqueles que acham que podem viver sozinhos. Nós não somos eremitas. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos do suporte uns dos outros, isso é essencial, é importante, é por isso, queridos, que os PGs, os pequenos grupos, que a Bia estava falando aqui, são importantes na vida da igreja e na nossa vida, porque lá nos PGs, queridos, nós nos encontramos mais próximos uns dos outros. No PG, você pode, sabe, tem liberdade de falar, no PG você pode abrir o seu coração, no PG você pode ter pessoas que te ajudam.
é mais fácil entender os fardos das pessoas e ajudá-las a carregar, porque lá também no PG é onde as pessoas vão ver os nossos fardos e vão nos ajudar a carregar. É lá no PG que quando um fica doente, o PG liga, sabe, o PG se importa, as pessoas que servem ali no PG estão se importando umas com as outras. E é isso, queridos, é por isso que é importante você estar envolvido nisso, sabe, você fazer parte de um pequeno grupo. E lá no PG, queridos, é um lugar onde nós podemos refletir o amor de Cristo de forma em ação, né? Não é de forma, em ação. Nós podemos, sabe, demonstrar o amor de Cristo com atitudes, não só com palavras. E é isso que nós precisamos. E quando nós entendemos, queridos, a importância, como Paulo está nos dizendo aqui, desse apoio mútuo, nós entendemos, queridos, sabe, que começa a construção de uma comunidade saudável e resiliente. Uma comunidade que realmente pode viver o Evangelho de Jesus Cristo. Uma comunidade saudável, queridos, não é uma comunidade que não tem dificuldades e problemas. Porque onde tiver gente, vai ter. Onde tiver pessoa, ser humano, vai ter problema. Vai ter problemas. Mas é uma comunidade que pode se levantar novamente, porque levanta um ao outro. Ah, mas lá na sua igreja tem fulano de tal, ele é isso, isso, isso. É o lugar dele. É aqui mesmo. Aqui é o lugar de gente que não presta. Eu estou aqui. Né? Eu não presto, querido. A minha carne não presta. Se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Deus para com a minha vida, eu seria destruído. Você acha que uma pessoa que queria terminar a sua vida lá atrás, é graça, irmãos, é amor de Deus, não tem a ver com a gente, é com Ele, é com Jesus. E aqui é o lugar de gente assim, aqui é o lugar de gente doente, gente sabe, que quer cura na alma, sabe, gente que precisa se consertar, gente que precisa abandonar vícios, gente que precisa abandonar pornografia, gente que precisa abandonar o adultério. É aqui, queridos, que nós precisamos estar. Gente que precisa abandonar a sua vã maneira de viver, sabe, que está vivendo de qualquer jeito, porque alguma coisa aconteceu e ela abandona tudo por causa disso. É aqui o lugar de nós estarmos, querido. E aí, a palavra de Deus lá em João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E amar, irmãos, esse amor deve ser um amor de verdade, deve ser um amor ágape, é um amor que dói, um amor que está disposto a sofrer pelo outro. Esse é o amor que Deus exige de nós. Nós estamos dispostos a isso? A sofrer uns pelos outros? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus deseja para nós. Que nós amemos uns aos outros. Se nós amarmos dessa forma, Ele diz, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E amar uns aos outros, queridos, é reconhecer que nós precisamos uns dos outros, que nós somos pecadores, mas que nós nos ajudamos a vencer, a sair dessa situação. E Paulo continua dizendo sobre a lei da semeadura: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Mas onde está falando da lei da semeadura? Quando Paulo está dizendo esse versículo aqui, essa palavra, cada um está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Paulo está falando sobre ele está relacionando essa passagem com outros textos bíblicos, e ele está sendo muito enfático, que nós devemos repartir os nossos bens, que nós devemos fazer parte da igreja, que nós devemos ajudar uns aos outros, e que nós também devemos, sabe, ajudar aqueles que nos ensinam. O que Paulo está dizendo aqui com bens, né?
a verdade, quando os estudiosos começam a estudar sobre isso, sabe, a divisão. Uns falam que é questão material, outros falam que é questão espiritual. Não importa, o cuidado que nós precisamos ter, queridos, é que nós não devemos criar nenhuma regra, sabe, sem olhar todo o texto, todo o contexto. E nós vamos entender isso. Nós não podemos ignorar o texto inteiro. Nós não podemos tirar um texto isolado e criar disso uma doutrina. Nós temos que olhar todo o contexto, e o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, né? O cuidado aqui, como sempre para Paulo, sabe, é isso, não criar regra, mas olhar tudo, analisar o texto, sabe, completamente. E o versículo 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Para aqueles que hesitam, queridos, em compartilhar todas as coisas boas com aqueles que vos ensinam, Paulo está nos lembrando do princípio de Deus de semear e colher, sabe, de dar, compartilhar todas as coisas boas com aquele que ensina. Não é como jogar dinheiro fora, é como plantar semente, e tudo que o homem semeia, ele vai colher. Nós temos que considerar essa partilha aqui de todas as coisas boas que nós recebemos. Nós não podemos, sabe, imaginar como um desperdício, porque desperdiçar é zombar a Deus. É um egoísmo quando nós, sabe, zombamos da generosidade de Deus. E olha só o que Lutero escreve, queridos, e ele escreve com veemência. Até eu hesitei em colocar isso aí, mas olha só lá o que ele escreve. Lutero expressou com veemência: cuidado dos seus escarnecedores. Deus pode adiar a sua punição por um tempo, mas Ele vai descobrir você a tempo de puni-lo por desprezar seus servos. Você não pode rir de Deus. Nós não podemos desprezar aqueles que servem, aqueles que, sabe, dedicaram as suas vidas ao Evangelho, aqueles que abriram mão de tudo para servir a Jesus, aqueles que colocam cada dia as suas vidas nas mãos de Deus para servir ao Senhor. Nós não podemos fazer isso. O que Paulo quer dizer, queridos, sabe, é que nós devemos compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos para com aqueles que nós ensinamos, que nos ensinaram. Nós devemos fazer porque é bom. Olha só, escute isso, queridos. Nós devemos fazê-lo porque é bom. Sabe, eu vou ler aqui de novo esse parágrafo. O que Paulo quer dizer é que o povo de Deus não deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que ensina, porque isso é bom para o mestre. Devem fazê-lo porque é bom para quem aprende e compartilha. É um princípio de colher e semear. Esse princípio está demonstrando isso, queridos. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo no versículo 8 ao 10. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A lei da semeadura, queridos, é um princípio importante, que nós devemos aprender, e que nós, sabe, que tem consequências diretas em nossas vidas. A lei da semeadura não é algo que existe aí por um acaso. Não, ela reflete nas nossas vidas, tem consequência. E assim, naquele que semeia, a pessoa que semeia, ele vai entender isso. Por quê? Porque ele está vivendo isso. Se nós queremos colher no Espírito, nós não devemos hesitar em semear para o Espírito, com qualquer recurso que Deus nos dá. O agricultor colhe o que semeia. Ele planta trigo, o trigo cresce. Da mesma forma, se nós semearmos para a carne vai aumentar em tamanho e força. Se nós semearmos para o nosso eu, para nossas próprias vontades, ela vai aumentar e vai ter força. O agricultor colhe o que semeou,
mas não exatamente o que ele semeou. O agricultor não colhe exatamente, ele planta semente, mas ele não colhe semente, simplesmente semente. Ele colhe o quê? Uma planta que cresceu e produziu muitas sementes. Ele não colhe uma semente, ele colhe muitas sementes de uma apenas semente. O agricultor que planta uma árvore de maçã, eu tive a oportunidade lá no Rio Grande do Sul ver plantação de maçã, de pera. Ele planta uma semente e ele colhe muitos anos, muitas maçãs de uma semente, muitas peras de uma semente. E é isso, queridos, sabe? É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Mesmo assim, queridos, quando o semeador e quando nós semeamos para o Espírito, mesmo com coisas materiais, isso não quer dizer que a gente vai colher coisas materiais. A gente precisa cuidar muito com isso, porque as pessoas estão achando que, eu vou investir, eu vou dar o meu dízimo, eu vou dar minha oferta, eu vou ajudar alguém e Deus vai me abençoar por causa disso. Não necessariamente em coisas materiais. Mas uma coisa é certa: se nós semearmos para o reino de Deus eterno, seja para pessoas, seja para quem for, queridos, se nosso coração é de Jesus, nós vamos colher a vida eterna. Nós vamos colher aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Não só neste mundo. A gente é muito imediatista, muito para esse tempo, muito para essa era, mas o que Deus tem para nós, para a eternidade. É isso que nós precisamos cuidar. Então, queridos, olha só, o texto ainda diz lá: pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é um princípio, queridos, sabe, que vai além de dar e apoiar mestres e ministros. Sabe, tem uma aplicação geral na nossa vida, em tudo que nós fazemos. Se você planta honestidade, você vai colher isso. Se você planta maldade, você vai colher maldade. Se você planta palavras duras, você vai colher palavras duras. Talvez não para quem você disse, mas alguém vai te dar algumas duras palavras. Então, não é simplesmente para essas coisas, sabe, apoiar mestres e ministros, igreja, mas é para a vida em geral. E nós ganhamos muito mais do que aquilo que investimos, queridos, porque, sabe, quando Paulo está dizendo isso, sabe, quando ele está colocando, ele não está promovendo uma lei espiritual que garante a gente ficar bem quando a gente faz o bem, ou se a gente fizer o mal, a gente vai ficar mal. Porque você imagina, queridos, se a gente, toda vez que a gente plantasse o mal e a gente colhesse só o mal, nós estávamos perdidos, queridos, porque nós plantamos o mal constantemente. Isso não é graça de Deus, não é misericórdia de Deus, não é amor de Deus para com as nossas vidas. Às vezes a gente fica, sabe, como que se fosse como é utilizado em outras religiões aí, né, um karma espiritual. As pessoas ficam, sabe, presas nisso. Então, eu tenho que fazer coisas boas para receber coisas boas. Eu tenho que fazer coisas boas, queridos, porque Jesus está em mim e Jesus transformou a minha vida, para eu me tornar uma pessoa melhor. Não é para colher, para receber coisa boa. Isso é egoísmo, isso é hipocrisia da nossa parte. Isso é achar que se eu der 10 reais, eu vou colher 100. Ou se eu der 10 reais, eu vou colher 300. Até no final de contas é 30, 60 e a 100 por um. As pessoas estão fazendo conta de forma errada, ao invés de olhar para aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Porque se essa lei fosse dessa forma, que nós certamente seríamos condenados. Porque nós fazemos muito mais coisas erradas e ruins do que coisas boas. Nós pecamos todo dia. Mas, pastor, eu não me vejo pecar. Você já pecou, então. Porque a Bíblia diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu já pequei.
Então nós precisamos cuidar, querido. Nós precisamos cuidar, porque a lei da semeadura é um princípio, queridos. E a maneira que nós administramos os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, vai fazer relação à nossa vida toda. Então nós precisamos cuidar. O versículo 9 de Gálatas 6 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando nós administramos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, sabiamente, queridos, sobre os princípios de Deus, sobre o princípio de semear e colher, nós precisamos de paciência. O agricultor não planta hoje e colhe amanhã, gente. Precisa de tempo, precisa de cuidado, precisa de coisas da natureza. Mas nós queremos plantar hoje porque amanhã eu tenho uma conta para pagar. Gente, não faça isso, isso não é de Deus. Isso é barganhar, isso é trocar com Deus. Não é isso que Deus deseja para nós. Eu vou agir dessa forma, para que eu ganhe alguma coisa. E, queridos, é importante nós entendermos que é fácil, mas é perigoso perder o ânimo. Muitas vezes as pessoas perdem o ânimo por quê? Porque acham que estão plantando tanto e nunca estão colhendo nada. Talvez você já tenha dito uma frase desse tipo: mas eu estou procurando, eu faço tudo isso e nada está mudando na minha vida. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, sabe? E não muda as coisas na minha vida. Porque você está olhando com os olhos para essa terra, para esse tempo. Comece a olhar com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida eterna. Aquilo que Deus deseja para você. É fácil perder o ânimo, queridos. Mas quando nós estamos assim, sabe, desanimados, nós temos que nos agarrar no Senhor, buscar o Senhor e não cansar de fazer o bem. Não cansar, não desistir. Porque nós não fazemos o bem porque vamos ganhar alguma coisa. Eu dou tantas cestas básicas por mês. Sou uma pessoa boa. Se Jesus, quando chamaram ele de bom, ele falou assim: bom é Deus. Quem somos nós para achar que nós somos boas pessoas? Uma pessoa disse uma vez para mim, né? Pastor, eu sou uma pessoa boa, todo mundo me ama. Quantas vezes nós não dizemos isso, queridos, mas nós pensamos isso. Gente, eu sou uma pessoa boa. Eu já pensei. Gente, eu sou bom mesmo, né? Quantas vezes chega no final do dia, eu fico: mas Deus, eu vou pedir perdão para o quê? Eu não lembro de nada que eu cometi. Hoje, gente, posso subir direto, né? Mas a gente se engana, queridos. A gente se engana, né? Por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sem desanimar, queridos. Procure fazer o bem às pessoas, principalmente aos da família da fé, especialmente aos que pertencem à família de Deus. Sabe, quando Paulo escreveu isso, queridos, ele está nos dizendo, nos dando a oportunidade de fazer o bem. E ele se inclui nisso. Paulo não está dizendo para os outros fazer, ele fazia isso também. Ele estava falando com ele mesmo. Por quê, queridos? Por causa do perigo que era trazido pelos legalistas. Paulo estava aqui tendo um trabalho entre eles, porque, sabe, tinha muita gente legalista, que queriam validar a lei, que queriam que as coisas acontecessem por causa da lei. E isso, sabe, as pessoas não podiam desanimar. E ele estava tentando lembrar que não era assim, não era dessa forma. E não é desse jeito, queridos. E é por isso que Paulo faz algumas advertências contra os legalistas. O versículo 11 diz assim: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho.
os comentaristas bíblicos, eles consideram, sabe, que Paulo usou, alguns dizem assim, que ele usou escrever com letras grandes, sabe, normal. Outros dizem que Paulo estava chamando a atenção dos leitores para largar a meninice deles. É como se Paulo tivesse, sabe quando você escreve em letra maiúscula, hoje a gente digita, né, que você quer estar digitando um texto ali, você quer chamar a atenção para alguma coisa, você põe em maiúsculo, em negrito, e às vezes você ainda sublinha. Né? É como se Paulo estivesse fazendo isso, principalmente para os legalistas. E quais são os motivos dos legalistas entre os Gálatas? Versículo 12 e 13 diz assim: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo aqui estava mostrando para eles que, sabe, os legalistas estavam querendo que eles cumprissem a lei, só para eles levarem vantagem, para eles dizer, está vendo, nós fizemos eles cumprir a lei. Mas por que eles estavam dizendo isso, queridos? Porque eles estavam com medo dos outros legalistas, porque se eles permanecessem e fizessem isso, se eles dissessem assim, somos salvos pela obra da cruz, nós somos salvos não pela lei, eles seriam perseguidos. Então o que eles, sabe, os legalistas estavam dizendo, legalista é aquele que segue a lei e acha que a lei vai salvar. Lembra que nós, numa das mensagens dessa de Gálatas, nós explicamos o valor da lei, que a lei aponta para Cristo. A lei mostra o nosso erro, a nossa falha e aponta para Cristo, que nós precisamos e dependemos exclusivamente de Jesus. Nós não dependemos exclusivamente de nós, ou da nossa força, ou do nosso potencial, mas de Cristo. E Paulo estava dizendo aqui para eles justamente isso, porque eles estavam achando isso, estavam obrigando as pessoas a cumprir a lei que eles mesmos não cumpriam, mas para bater no peito e dizer, foi eu que fiz ele cumprir a lei. Para quê? Por quê? Porque eles estavam com medo de ser perseguidos. Sabe, queridos, nós não precisamos ter medo. Se nós tivermos a nossa fé fundamentada em Cristo, nós não podemos ter medo de perseguição, porque é mais fácil e rápido de isso acontecer, queridos. A gente acha que no nosso Brasil não pode acontecer, mas pode. A qualquer momento pode acontecer, e não é por causa de partido A, o partido B, o partido C, não, queridos. Não é por causa disso, não. Mas nós precisamos estar prontos, preparados, queridos, para seguir a Cristo, custe o que custar, para que nós possamos honrar a Cristo e não querer obrigar as pessoas, sabe? E obrigar aqui é uma palavra importante, queridos, não havia nada de errado, não era errado um gentil, eu vou voltar, só lembrando um pouquinho rapidinho, gentil era aquele que não era judeu. E não tinha nada errado um gentil se circuncidar. Não tinha esse problema. O problema, sabe, o que estava errado era obrigar o gentil a circuncidar-se. Não era necessário, porque Cristo fez a obra completa e perfeita. Mas o obrigar era errado. Por quê? Porque o obrigar estava dizendo, olha, você vai só ser salvo se você fizer isso. Hoje nós encontramos muito isso, você só vai ser salvo se você for da igreja tal. Você só vai ser salvo se você andar de terno e gravata. Você só vai ser salvo se você andar com a Bíblia preta debaixo do braço. Eu estou só, gente, sabe, eu estou exagerando aqui algumas coisas, tá? Algumas dessas tem, mas algumas não. Por quê, queridos? Mas igreja nenhuma salva, gente. Instituição nenhuma salva, pastor nenhum salva, porque quem salva é só Jesus, é só Ele que transforma a nossa vida, é só Ele que muda a nossa história, é só Jesus que muda tudo em nós, queridos, e nós precisamos entender isso, só Ele pode fazer isso. E nós precisamos entender, quando Paulo estava dizendo tudo isso aqui, queridos,
ele chama a atenção dos legalistas, ele está mostrando para nós a centralidade da cruz, a cruz de Cristo. Não um pedaço de madeira, não aquela figura, mas o que aconteceu naquela cruz por cada um de nós. E no versículo 14 até o 18 ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Não importa se é circuncidado ou não, o importante é nós nos tornarmos novas criaturas. E nós só nos tornamos novas criaturas por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós só nos tornamos novas criaturas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão e entregamos a nossa vida completa a Jesus. Completa, sabe, querido? Completamente a Jesus. E ele continua dizendo, versículo 16, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Uma nova criatura, queridos, é isso que Deus deseja de nós. Que eu e você nos tornemos novas criaturas. Que você seja transformado numa nova criatura. Que você seja restaurado. Já estou caminhando para o final aqui, queridos. E Paulo, ele finaliza essa parte doutrinária da carta, essa parte de ensino, sabe, dizendo que a nossa glória não está nas nossas obras. Não está naquilo que nós fizemos. Não está naquilo que a gente mostra, mas na cruz de Cristo, onde nós devemos morrer com Ele e renascer com Ele, porque Ele morreu numa cruz, queridos, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. É morrer com Cristo, mas ressuscitar com Ele. O valor da cruz é importante, porque Ele morreu, derramou o seu sangue por nós, mas muito mais é a ressurreição dele que nos garantiu a vitória eterna, que nos garantiu que nós não estamos presos neste mundo. Nessa nova vida, queridos, nós devemos, nossa nova vida, de nova criatura que nós devemos ter, em Cristo Jesus, nós devemos deixar para trás os nossos desejos, os nossos pensamentos, tudo que não cabe mais, tudo que é contra a palavra de Deus, para viver completamente com o objetivo de glorificar a Deus, de glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a nossa vida seja toda voltada para isso. Por isso que Paulo está sendo claro. Ele diz aqui, sabe, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu não quero me gloriar, não estou me gloriando em mim mesmo. Eu não tenho poder, nem autoridade, nem, sabe, nada para me gloriar em mim mesmo, senão na cruz de Cristo. Sabe, nós não podemos gloriar nas nossas obras, no que eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Glória a Deus que você fez e o que faz hoje. E o que nós fazemos hoje. Eu fiz ontem, mas o ontem foi feito. O arroz que você fez há 10 dias atrás, se você guardar até na geladeira, ele vai estragar. Então o que eu fiz ontem foi para ontem, o que eu faço hoje é para hoje, e o que eu fizer amanhã é para amanhã. E nós precisamos ter essa consciência, é isso que Paulo está dizendo. Porque tudo que nós produzimos por nós mesmos, para a nossa glória, é obra morta, queridos. Não tem valor algum. Nós não podemos nos gloriar nas nossas obras, mas na obra que o Espírito nos leva a fazer. Pois são graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que nos gloriar naquilo que nós fazemos para glorificar a Deus, que glorifica o nome do Senhor. Nós somos levados pelo Espírito Santo a glorificar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então nós devemos viver, queridos, para a glória de Deus. Ele é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Somente Ele merece. Nós não merecemos nada, queridos. Talvez algum dia, depois que a gente morrer, alguma placa seja colocada em algum lugar. Qual que é o valor disso? Nada. Valor nenhum. Mas aquilo que nós glorificamos a Jesus é eterno. Aquilo que nós saímos de cena, aquilo que, sabe, não tem nada a ver com a gente, somente com Ele. E isso fica claro e real, porque eu posso dizer, queridos, não tem nada a ver comigo, sabe, é só com Jesus, mas eu estar mesmo assim recebendo glória, e achando que é por minha causa, e achando que é por causa daquilo que eu faço, e achando que é porque eu sei fazer alguma coisa. Mas quando eu faço isso de coração, de verdade, queridos, quando Jesus é glorificado, quando Deus é glorificado, quando o Espírito Santo é glorificado através das nossas vidas, isso tem valor eterno. Isso não tem valor apenas nesse tempo, mas um valor eterno. E Paulo já tinha falado isso no capítulo 5, no versículo 24, e ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós, queridos, pertencemos a Cristo, a nossa carne não vai ter autonomia nas nossas vidas. Somente aquilo que Jesus quer que nós façamos. O meu eu não pode ser, sabe, exaltado. Mas a Cristo, sim, Ele pode ser exaltado. Isso não estou dizendo, queridos, que você não possa conquistar coisas, que você não possa ter posses. Não estou dizendo que, com isso que que é pecado ganhar dinheiro. Não, não é pecado. O pecado é receber a glória no lugar que é de Deus. Pecado é você não glorificar a Deus quando é Ele que precisa ser glorificado na sua vida. O problema das riquezas é que quando as pessoas enriquecem, elas perdem o controle porque é o dinheiro que é dono delas. Mas quando o dinheiro não é seu dono, queridos, não tem problema algum. Não tem problema algum comprar carro, não tem problema algum ter o carro do momento, não tem problema algum ter um carro caro, de jeito nenhum. Não tem problema nenhum, querido. Mas desde que Jesus seja glorificado na sua vida. E seja glorificado com tudo aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. Nome de Jesus. Para nós refletirmos e praticarmos durante a semana, queridos. Primeiro, nós devemos cuidar com amor e mansidão os irmãos em Cristo. Cuidar uns dos outros, queridos. Você quer ser cuidado, se envolva na igreja. Você quer ser cuidado, se envolva nos pequenos grupos. Faça parte. Você quer ser cuidado? Deixa o seu telefone lá, para que a gente possa entrar em contato contigo. Nós estamos aqui para servir a igreja de Jesus. Agora a pergunta é: eu tenho cuidado com amor e mansidão os meus irmãos? Eu tenho feito isso, queridos. Segundo lugar, viver em comunidade, apoiando-se mutuamente. Queridos, ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Até os porcos espinhos, né? Num lugar de muito frio, mesmo se espetando, eles se juntam para se aquecer. Então, não tem problema, queridos. Mesmo se espetando, nós precisamos uns dos outros. Nós carecemos uns dos outros. Nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos nos apoiar e apoiar uns aos outros. Terceiro lugar, nós precisamos plantar para o Espírito, para colhermos vida eterna, queridos. Não para a carne. Porque aquilo que a gente planta na carne, a gente colhe destruição. Aquilo que é carne, aquilo que é pecado, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus,
causa destruição. Mas quando nós plantamos para o Espírito, nós colhemos vida eterna. Quando nós plantamos amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. E último, queridos, para nós refletirmos e praticarmos, nós precisamos manter o foco na cruz de Cristo. Não põe o foco no pastor, não põe o foco na igreja, não põe o foco em nenhum líder, põe o foco em Cristo Jesus. Põe os seus olhos em Cristo Jesus, porque eu vou te decepcionar, eu vou pisar no seu calo, eu vou fazer coisas que você não vai gostar, mas Jesus não. Até as palavras duras de Jesus são cura para a nossa alma. Então, mantenha o seu foco na cruz de Cristo. Não na figura de uma cruz, né? Não na figura de uma cruz como aquela ali, mas em Cristo Jesus, o ressurreto, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que destruiu as trevas, aquele que destruiu, foi lá no inferno, tomou a chave do diabo. Nós temos que olhar para esse Jesus, que venceu tudo, para nos dar uma vida nova, para que nós sejamos novas criaturas. Amém?